eu fui chamado pela Conspiração Filmes, que eu também não sei se existe ainda hoje. Mas nessa época de 94, 95, era a A melhor. principal Ah, produtora do Brasil, a melhor produtora do Brasil em filmes e comerciais. E eu fui chamado para fazer um teste para era cerveja Antártica, ainda que existe. ia ser capitaneado pela Daniela Mercury. Ela ia cantar uma música, um jingle clichêzão assim da cerveja, e eles estavam selecionando dois grupos de atores. Um grupo de atores ia gravar em Paraty, não tinha fala, tá? O comercial não tinha fala. Um grupo de atores ia gravar em Paraty, umas canoas assim, nos rios lá de Paraty, perto do mar, enquanto a música rolava. Eles iam cortar para essa turma que estava no rio, com caiaque e tal, bebendo cerveja e tal. E ia ter um grupo seleto que ia para Tunísia, gravar na Tunísia, no deserto da Tunísia, também com camelos e tal, homens e mulheres modelos, bebendo cerveja antártica, como se estivesse voltando de uma festa, mas estavam no deserto, enfim, aquelas maluquices. Você foi para Iam lá, fazer então? uns cortes e eles iam misturar essa turma assim. Aí eu fui selecionado para fazer o pessoal de Paraty, Pô, perdeu a tá? Tunísia? E calma, o teste eu cheguei lá, eu cheguei assim, eu estava tão eu não pegava, os testes não rolavam para mim, que eu já conhecia algumas pessoas que estavam fazendo o teste, então eu fui muito relaxado para esse teste. Eu fui absolutamente relaxado, porque o teste não tinha texto, o teste era simplesmente: faz aí uma micagem no vídeo, faz qualquer coisa aí no vídeo. E eu cheguei lá sem nenhuma pressão, sabe? De, meu Hum, Deus, vou decorar o texto, fazer tal. E eu já conhecia o diretor que estava fazendo o teste, já tinha feito vários testes, né? E já conhecia o cara que estava na câmera, conhecia alguns atores que estavam fazendo o teste junto comigo. E como não tinha texto, eu falei, pô, e eu sou muito brincalhão. Para quem não me conhece, eu posso parecer uma pessoa séria, eu sou extremamente brincalhão, sarcástico, sempre fui assim. Então eu fui completamente desarmado para esse teste, fiz lá umas micagens na câmera e fui embora. Você ficou à Voltei para vontade Niterói. também, né? Porque já conhecia a Fiquei à equipe, né? vontade. Ah, Fiquei à vontade, fiz umas micagens, fazia uma palhaçada, uma uhum. brincadeira, uma piada. Sempre fui piadista. E aí fiz o teste, beleza. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. E voltei para Niterói. Uma semana depois eu recebo um telefonema na minha casa de um produtor da Conspiração Filmes me fazendo a seguinte pergunta: Marcelo, você tem passaporte? Eu falei, quase que eu falei assim: o que é passaporte? Passaporte é aquela coisa que tem foto, que a gente viaja? Assim, assim, então, você foi selecionado para ir para Tunísia para gravar o comercial vendo? da cerveja Antártica. É. Pô, Eu falei, o legal. quê? O quê? Cara, eu me lembro que. Eu nem precisava fazer isso, mas eu me lembro que eu peguei um blazer e uma gravata de um amigo meu. Fui para o centro da cidade do Rio de Janeiro, porque era o único lugar ali no edifício garagem Aham, Menezes do Cortes. centro da cidade, que tinha um. Não era todo lugar, estou falando de Quatro, noventa e 95, tá? cinco. É. Não tinham muitas cabines de foto para passaporte. E eu sabia que lá no edifício garagem tinha isso. Aquela E 5 eu por peguei 7 as barcas, peguei as barcas, cheguei no edifício garagem, botei a gravata, já foi com nó feito, porque eu não sabia fazer nó, camisa social do meu pai, o blazer do meu amigo, amarrei a gravata e bati foto para o passaporte e fiz o passaporte em tempo muito rápido. Enfim, acabei viajando para a Tunísia com escala em Paris. Minha primeira viagem internacional. Cheguei em Paris. De Paris eu fiquei 3 horas no aeroporto. Peguei um voo para Tunis. Cheguei em Tunis, peguei um carro, viajei mais 4 horas para dentro da Tunísia, porque eles queriam gravar no deserto.
E Tunis não é deserto, né? Você tem que ir até. Eu fui até o limite do onde começava o deserto, porque eles iam gravar com os camelos lá. Porque, por incrível que pareça, ficava mais barato levar esses. Eram 5 atores. Na verdade, nem eram 5 atores, tá? Eu era o único ator. Eram 4 modelos, me lembro da Elite Model, também não sei se existe hoje. Eram 4 modelos, 2 homens e 3 mulheres da Elite, e eu era o único ator. Eram 3 casais para gravar cenas no deserto e andando com camelo e tal, porque ficava mais barato nos levar para a Tunísia do que comprar alguns camelos para gravar em Cabo Frio, por exemplo, em Arraial do Cabo, onde tinha umas dunas de areia lá que eles podiam simular. Hoje ia ser tudo inteligência artificial, né, Marcelo? Hoje em dia tudo é assim. Ia ser tudo IA. E o pessoal da conspiração era um pessoal jovem, gostava dessas ondas, então, enfim. E eu fui. Mas tudo isso para dizer que eu passei 5 dias lá num hotel no meio do deserto, e ao final da gravação, no 5º dia, eu me lembro que eu fiz as malas para esperar de novo o carro para andar mais 4 horas até Tunis para pegar o voo contrário, fazer escala em Paris e voltar para o Rio de Janeiro. Quando eu fiz as malas nesse hotel no deserto, eu desci com minhas malas. Quando eu cheguei com as minhas malas na recepção do hotel, estavam todos já com as malas lá esperando e a produção veio com um champanhe para a gente brindar o final da gravação. E a gente, quando estava brindando assim, e eu tomando champanhe, eu olho para trás e vejo uma das produtoras vindo com um olho assim arregalado para cima de mim, falando: Marcelo. Eu falei: o que foi? Eu falei assim, naquela época a comunicação era através de fax. Tá? Não existia comunicação, era fax. Chegava um fax em qualquer lugar do mundo, era a nossa comunicação no mundo era através de fax. Peraí, PH sabe o que é fax, PH? Sabe o que é porque a gente tem que traduzir, que é da nossa época, Marcelo. A galera mais nova não faz ideia. Um telefone acoplado a uma impressora. De papel, onde uma impressora que você recebia impresso. E a notícia do fax era boa, hein? Tô sentindo, né? Então, a notícia era: Marcelo, a Rede Globo está atrás de você. O Luiz Fernando Carvalho quer que você faça um teste para a próxima novela das 8, O Rei do Gado. Caramba. Onde são imigrantes italianos, e ele quer que você faça um teste para 2 personagens. Cara, aí até... eu falei: cara, não, calafrio. Se ele quer para 2 personagens, é porque ele me quer. Ele me quer. E imagina como é que eu voltei dessa viagem, né? Voltei flutuando. E era para ser esqueci o nome do personagem oposto, mas um deles era o Bruno Berdinazzi. E cheguei em casa, liguei imediatamente para eles, marquei o teste e cheguei. O teste foi feito até nos estúdios lá na Tijuca da Herbert Richards. Também não sei se existe hoje. Cheguei lá para fazer o teste, me passaram o texto, decorei intensamente o texto. Eu já tinha uma experiência onde eu podia, mas mesmo assim era o primeiro texto grande, assim, com interpretação, porque o Luiz Fernando Carvalho já tinha sido um baita sucesso com o próprio Benedito Rui Barbosa na novela Renascer. A Renascer. Pantanal foi com Jaime Monjardim e o Benedito na Manchete. Mas depois, a Renascer, principalmente a primeira fase, foi um sucesso absurdo. Tanto é que fizeram um remake recentemente e era Luiz Fernando Carvalho e Benedito Rui Barbosa. Então essa dupla estava se repetindo de novo numa nova novela chamada O Rei do Gado. E eu fui para Herbert Richards com esse texto, e quando eu cheguei lá para gravar o teste, o Luiz Fernando falou assim: ué, te deram esse texto? Mas não era esse texto que eu queria. Aí ele já estava meio, aquele diretor, né, já estressado. Eu falei assim: porra, não era esse texto que eu queria. Aí eu falei assim, aí eu falei: peraí, mas Luiz, qual é o texto? Então, me dá o texto agora. Não, o texto é outro, é um texto de um brinde, porque o meu personagem,
ele ia para a guerra e morria na guerra. Só que antes de ir para a guerra, ele fazia um brinde para a família, falando um texto enorme, que ele ia voltar, que ele estava indo para a guerra, mas ele ia voltar e tal, um texto lindo, icônico. Aí eu falei assim, não, Luiz Fernando, não se preocupa, me dá o texto agora, me dá só 20 minutos para mim, 20 a meia hora, eu faço esse teste para você. Aí peguei e entrei numa sala para decorar o texto. Só que o meu método, existem vários métodos de vários atores, o meu método eu escrevo o meu texto para decorar. Eu tenho memória visual e eu não consigo decorar com o texto que me dão, eu tenho que destrinchar com a minha letra e num certo... Aqui, ó, organização de pensamento, exatamente isso aí. Total. Então eu peguei uma folha assim, exatamente assim, com essa quantidade de texto, me enfiei numa sala, comecei a escrever o texto. Passou uns 10 minutos, a porta abriu assim, de repente, assim, pá! Era o Luiz Fernando olhando para ver o que eu estava fazendo. E eu estava escrevendo, ele viu que eu estava estudando. E fechou a porta. Aí eu pedi mais de 10 minutos, escrevi, decorei o texto ali na hora, que para mim foi difícil, porque, poxa, eu cheguei lá com um texto decorado de para outro personagem. E ele me deu um outro texto, que era um brinde, só que eu estava por dentro da história, enfim. E eu acabei fazendo o teste com esse texto que ele me deu, e aí o resto é história, porque eu fui aprovado para fazer o personagem, e eu me lembro exatamente que eu estava na casa de uma namorada, que eu namorava, ela morava na Gávea. Eu me lembro que eu recebi a resposta do sim, do Luiz Fernando, falou assim, ó, tá tudo certo, você vai estrear você vai começar a gravação dia tal, vocês vão para Amparo, em Serra Negra, onde tinham fazendas de café lá, você vai ficar 2 meses lá, gravando essa sua participação, só que antes você vai na Globo falar com o Eduardo Figueira, que era um dos diretores que fazia o din-din, né? Fazia o contrato. Ou seja, eu tinha o sim ali. Era caminho sem volta. Eu ia estrear na novela das 8 com o melhor diretor, com o melhor autor, com a primeira fase de uma novela. E eu me lembro que eu passei uma madrugada chovendo na Gávea, na varanda da casa da minha namorada na época. Assim, em total... êxtase, assim, porque sabia que minha vida ia mudar. Que porque coisa. eu mais estava valiosa de Portugal, literalmente, de quase 200 exatamente, esse é o Bruno Berdinazzi. Aí, ó. Eu passei de R$2,50, que para mim era muito dinheiro, para ganhar um salário na Globo. Tanto é que eu fiz um contrato de 3 protagonista, meses, né? De protagonista, né? Não, de protagonista, eu sabia, eu já tinha noção do que poderia acontecer. O personagem era simplesmente maravilhoso, tanto é que até hoje todo mundo fala. E eu me lembro na negociação... E você nem empresário tinha, né? Imagina, não. Caiu de paraquedas, né? E eu, na Globo, a partir dali, como eu mesmo negociei, dali eu sempre, até eu sair da Globo agora em 2014, que foi há 10 anos atrás, foi a minha última novela, Amor à Vida, eu mesmo negociava todos os meus salários na Globo. Os trabalhos publicitários eu tinha agente para fazer isso, mas com a Globo eu tratava eu mesmo. E eu me lembro que eu fiz um contrato só de 3 meses, em que eu cheguei lá para falar com o Eduardo Figueira, que é uma pessoa extremamente burocrática, né? Extremamente burocrática, e eu sentei lá, comecei a falar de teatro, de vida. Quanto é que você quer ganhar? Eu comecei a falar de teatro. Quanto é que você... E ele é agoniado. Eu falei, amigo, quanto é que você quer ganhar? Quanto é que você precisa para pagar suas contas? Aí eu falei assim, 2.500. Eu tinha ideia, assim, mais ou menos assim, e eu acabei fechando. Meu primeiro contrato na Globo foi de 3 meses, ganhando R$2.500. Podia ter pedido mais. Que eu tava... mas para quem tinha R$2,50, Marcelo, não é? De 2.500 multiplicou por 1.000, né? Mas eu cheguei num patamar muito bom depois. Mas só para te dizer o seguinte, quando eu saí de lá, eu tive que ligar para um amigo meu que já trabalhava na Globo e tal. Eu fiquei, você tem ideia, eu fiquei sem saber se os 2.500 iam ser pelos 3 meses.
Ele falou assim, Marcelo, você tá louco, você vai ganhar salário, você vai ganhar 2.500 no mês, vai ganhar 2.500 no outro, e vai ganhar 2.500 no terceiro mês. E a PJ? Era PJ, né? PJ, né? Não, eu sempre fui pessoa física. Não, eu sempre fui pessoa física na Globo. CLT. Sempre fui pessoa física. E aí, cara, eu estreiei em janeiro de... Não, comecei a gravar em janeiro de 96, estreiei em março, se eu não me engano, março ou abril de 96,